Bom dia a todos. Deixa eu só chamar aqui a nossa querida Glaciane. Vamos ver se ela já consegue dar ele. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo Vamos bem, lá. Jailma? Tudo maravilhoso. Ótimo, bom dia, pessoal. Vamos começar aqui a convidar, mas antes disso, falando, gente, que eu vou pedir para ela se apresentar, para vocês poderem conhecer melhor o trabalho e tudo mais. Mas falando que nós estamos numa série de lives durante todo esse mês, os próximos meses, tá, gente? Em que nós estamos falando um pouco do nosso trabalho e apresentando aos palestrantes do Congresso Viva Zen, que vai acontecer dia 15 de agosto, desde as 9 da manhã, vai ser o dia inteiro, né? Até as 19h30. Nesse congresso maravilhoso, nós vamos ter essas figuras incríveis que nós estamos apresentando aqui, com todo o trabalho lindíssimo que eles desenvolvem. Tá? E hoje aqui a gente trouxe a doutora Glaciane e ela vai explicar um pouquinho, quer que você se apresente, fala o que é, que você faz de bom, né? Tem muita coisa boa que você desenvolve, um de cada vez, né? Porque é muita coisa, mas assim, para o pessoal que nunca ouviu falar, não sabe de nada, não sabe o que significa, não sabe os benefícios, então já coloca aí para que as pessoas possam entender que você faz de tão bom. Bom dia, pessoal. Primeiramente, é uma honra estar aqui. Gratidão pelo convite, Jailma. Gratidão pelo convite por participar do Congresso Viva Zen, que são 10 palestrantes, cada um com as suas ferramentas, com as suas vivências, que com certeza, como disse a Denise na live que eu assisti com vocês, ninguém vai sair igual ao que entrou, né? Sempre alguma coisa a gente vai transformar na nossa vida. E é esse o objetivo. Então, às vezes você está meio desanimado na sua casa, meio sem vontade de viver, né? De continuar as suas atividades. Então, tira esse tempinho para você, vai para o congresso com a gente, vamos aprender coisas novas. Eu acho que sempre uma visão diferente sobre a vida nos dá mais vontade de viver, não é? Então, chama todo mundo que precisa, aquele amigo, aquele parente, né? E vamos todos para o Viva Zen. Então, eu sou dentista há 27 anos. E na metade desse caminho aí, eu comecei a perceber que os pacientes se sentiam muito bem quando iam para o consultório. E sempre falavam, nossa, hoje eu vim aqui só para conversar. E aí, às vezes a gente acaba conversando e a gente nem fazia o tratamento. E daí, quando a pessoa ia embora, ela falava, nossa, já tô bem melhor, obrigada, e me abraçava. E eu comecei a ver que aquilo fazia bem para as pessoas e bem para mim também. Eu ficava feliz quando eu ajudava as pessoas. E comecei, após um pé quebrado, porque nunca é por acaso, né? Comecei a estudar as terapias integrativas, que eu ia ficar 40 dias de molho. Fiquei estudando as terapias, comecei com a constelação. E uma amiga me apresentou o biomagnetismo. E eu amei, porque na verdade ela fez o bio para mim. Daí no outro dia eu falei, meu Deus, o que você fez comigo? Você tirou com a mão. Eu quero estudar o biomagnetismo e comecei a fazer os cursos. Eu vou mostrar a mesa magnética aqui para vocês. Então a gente pode fazer tanto presencial quanto à distância, né? E nós fazemos um rastreio bioenergético, ele equilibra o pH do organismo, ele trata as emoções, então quando o corpo funciona melhor, com certeza as emoções também se dissipam e a pessoa começa a viver melhor. Ela se transforma. Então, o biomagnetismo ele é físico, mental, espiritual, a gente fala até, e emocional. Então, a gente consegue trabalhar os 4 corpos. E eu atendo com biomagnetismo à distância e também presencial, que o ímã é colocado no corpo, trabalhando a magnetoterapia, e à distância a gente coloca nessa mesa, no corpinho, desenhado como eu mostrei para vocês. É feito um rastreio energético, então cada tratamento é único. Então, muitas vezes eu nem preciso saber o que a pessoa está sentindo, prefiro que ela nem me fale.
Eu prefiro Uhum. fazer o tratamento e depois passar o tratamento para a pessoa. Para não sugestionar mesmo, para ela acreditar no campo, porque o campo nos conta muito, não é, Jailma? Então, a Exatamente. energia. Eu achei interessante que tem essa parte, a distância, tá? Inclusive, mostra, por favor, de novo a, Mostro. Essa é a a mesa ferramenta. magnética. Então, você coloca os ímãs aí, né, Isso, a na gente coloca, representação. eu faço o rastreio e pergunto aonde que a pessoa precisa de equilíbrio, né? A pessoa Olha precisa se só. equilibrar. E aí a gente coloca os ímãs Ah, com a olha. polaridade positiva e negativa, que eles estão juntinhos para vocês conseguirem enxergar. Aham. Que Nas bacana. regiões, é bem interessante. Na Olha, então, região, assim, na radiestesia que eu trabalho, a gente faz essa parte à distância. Eu achei bem similar. Começou a me coçar esse diálogo aqui. ah, é Amei. uma delícia. E assim, é porque a intenção, você fala assim, ah, mas funciona à distância? Porque a intenção do terapeuta é que Sim. funcione, não é? É o campo da pessoa ligado à nossa intenção, por isso que faz com que o tratamento seja efetivo. Então, às vezes você fala assim, eu já fiz algumas aulas em que a pessoa estava na maca e fazendo o rastreio presencial, e tinha um outro terapeuta sentado na mesa fazendo o rastreio na mesa. E Hum. coincidem o rastreio bioenergético. Então, o que sai no presencial, sai a mesma coisa na mesa. Então, Esse a gente, rastreio, assim, você sente alguma coisa? Como é que é? na verdade, a gente faz com pêndulo, como na Ah, radiestesia. sim. É uma mesa magnética radiônica, né? Legal. Nós Bacana. vamos perguntando por cada parte, né, do corpo, cada parte, se precisa de liberação emocional. Sim, não, o pêndulo nos conta. Quantas, quanto tempo, não é? E aí nós vamos impactando os ímãs nos pontos e nós podemos deixar por dias, não é? Dependendo do que o pêndulo nos mostra, dias, semanas, não é? Horas às vezes. E ele também nos mostra quantas sessões a pessoa vai precisar. Olha que bacana. Então, assim, quer dizer que tem pessoas que não é somente naquela hora. Ela tem que levar a sério que vai precisar, de um tratamento. Mas, além do tratamento, tem alguma recomendação depois? Tem alguma coisa que, você fala, olha, você vai ter que parar com tal coisa, vai ter que fazer tal coisa. Sim, geralmente a gente fala muito sobre os pensamentos, não é? O nosso tema hoje é o corpo fala. E o corpo fala mesmo. E nós temos que começar a perceber nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos traumas, nossos bloqueios emocionais. Então, muitas vezes, não adianta só fazer o tratamento, você vai ter uma melhora com o tratamento. Mas você também tem que mudar de atitude, você tem que mudar de vida, você tem que incorporar novas ações na sua vida para que o tratamento seja mais efetivo, porque a pessoa também tem que fazer a parte dela, não é? O terapeuta, ele te ajuda, mas não existe milagre, né? A gente sempre fala, não existe milagre. Você também tem que mudar, porque senão a transformação não ocorre, porque a gente ajuda a pessoa a trazer para consciência, traz clareza do que está acontecendo com ela. Mas se ela não incorporar novas atitudes, novas ações, novos pensamentos, não, a gente não consegue diluir esses bloqueios emocionais e a pessoa não melhora de fato. Uhum. Então, assim, nem tudo é apenas gerado no próprio corpo físico, né? Às vezes a E pessoa tem alguma coisa que é a raiz, aí vem e se manifesta, né? É naquele momento em que você percebeu aquela manifestação através do pêndulo, aí você pode, usar, né, os ímãs e como que esses ímãs, só de colocar ali as polaridades, por que dá resultado? O que eles têm de tão especial? então, na verdade, eu sempre falo que é a interação, a intenção do terapeuta. O terapeuta é muito importante nesse momento, porque a intenção e a energia que você emana para a pessoa que faz com que ela seja ajudada, não é? E também a própria
energia dela, em acreditar no tratamento, em fazer tudo certinho, mudar de atitude, se alimentar melhor. Então, é uma série de coisas que corroboram para o sucesso do tratamento. Então, eu falo que, mas esse ímãzinho aí que você vai grudar no corpo, isso aí não é nada. Mas a intenção que tem por trás disso não é que eu emano para a pessoa. E o meu desejo e que ela se cure, não se cure, mas que ela melhore, para que ela atravesse esse processo com mais facilidade. Isso, a intenção é muito importante sempre. Então, a distância funciona energeticamente, porque é comprovado pela física quântica que tudo é energia, não é? Então a energia flui, principalmente, por exemplo, às vezes você chega num lugar e você fala assim, não estou me sentindo muito bem. É porque às vezes o lugar não está com uma energia agradável. Então isso é comprovado já, muitas pessoas sentem, não é? E então quando você emana uma energia positiva, também é um sucesso, porque a pessoa também pode melhorar quando a energia é positiva e você emana com intenção para que ela melhore, para que ela saia dessa fase. E a fase pode ser diversas fases, pode ser um luto, pode ser perda de um emprego, pode ser um momento que você não está se sentindo bem fisicamente, não é? Então, são várias fases que as pessoas nos procuram e que a gente ajuda, como eu disse, é trazer clareza, autoconhecimento para a pessoa, para que ela possa ter uma expansão da consciência e que ela possa melhorar no sentido amplo, corpo, mente, espiritual e as emoções. Porque as emoções, elas hoje é comprovado que as emoções, pela medicina psicossomática, hoje as pessoas, os médicos, começaram a perceber que existe um outro lado, que não adianta só passar um medicamento, só tomar um remédio e a pessoa não mudar. Existe a genética e existe a epigenética, que também é como você se comporta. Qual a ambiência? Você é estressado? Não é estressado? Você trabalha muito? Você não escuta o seu corpo quando ele te fala para? Não é? Porque às vezes o nosso corpo fala para. Para tudo. É. Uma coisa só antes da gente continuar aqui, que eu esqueci de falar. Pessoal, essa live tem sorteio. Essa live tem sorteio. E como é que participa do sorteio? Já deixar assim, ó, já anota aí. Vocês vão entrar no meu perfil, terapeuta Jailma Moraes, e no perfil Fala Teu. Doutora Glaciane Fernandes. Tudo junto, tá? Vocês vão entrar. Se você tá pelo perfil dela, você já curtiu ela, com certeza. Se você tá pelo meu perfil, já me curtiu. Aí você só entra no perfil da outra para poder fazer, seguir. Seguiu, tá? Para participar do sorteio, tem que estar seguindo as duas. E também, além de seguir a gente, você vai num post, pode ser no meu, no dela, onde você vai marcar, tá? O post com todo o rosto do pessoal que vai participar do Congresso Zen. O Congresso Viva Zen. Você vai pegar e você vai marcar 3 amigas lá. Amigos, amigas. Que você gostaria que ouvisse essa live, que soubesse que existem essas coisas boas. As pessoas que precisam realmente dessa informação para que elas procurem ajuda mesmo, sabe? Então, você marca esses amigos. E depois que você marcou 3 amigos no post, que está todo o nosso rosto lá, os 10 palestrantes, seguiu a gente, pronto, você já está elegível. Fez tudo isso, você corre aqui no comentário aqui nessa live e fala assim, já fiz. Eu vou anotar o seu perfil e a gente vai sortear no final da live, tá bom? E é para estar com a gente durante toda a live, para a gente poder passar realmente essa mensagem. Teve pessoas, deixa eu estou procurando um caderno, tá aqui. Teve pessoas que estavam no meio do trabalho, enfim, ficou na live para poder participar. Já teve ganhadores, tá? E a gente vai sortear um ingresso econômico. Existem 2 tipos de ingresso, tá, gente? Tem o ingresso VIP, inclusive ontem eu estava mostrando o material, tá, no story. O material que a gente separou, vai ser VIP mesmo. O VIP, ele tem direito ao material chiquérrimo, ele tem direito o coffee break, ele tem direito a uma experiência, né? Aí, o econômico, ele vai
para o Congresso, participar de tudo, inclusive dos bônus, dos sorteios. Falar nisso, lá dentro nós vamos ter bônus incríveis. Eu somei mais ou menos por cima, deu mais de R$ 2.000. Então, quer dizer, a pessoa compra um ingresso e ela sai com R$ 2.000 na mão, de brindes, de bônus, etc. Então, assim, só por isso já vale a pena. Mas tudo que ela vai ter lá, né, esse acesso a tanto conhecimento, tantas pessoas diferentes. Então, já segue a gente, marca 3 amigos e comenta aqui embaixo. Olha, eu já fiz toda essa tarefa e eu já estou elegível aí para esse sorteio. Eu quero participar, tá bom? E a gente vai sortear esse ingresso para você. Então, estou aguardando, vamos retomar a conversa aqui, mas quando o pessoal chegar mais númerozinhos aqui de cima, a gente fala de novo, para o pessoal poder realmente entender como é que funciona. Já foi gente lá, ó, tenho certeza que já foi lá. E marcar os amigos não é, Jailma, é escrever no comentário, arroba fulano, porque às vezes a pessoa não sabe o que é marcar, porque a gente também, agora com toda, né, essa internet e tudo diferente, então ontem me perguntaram, mas o que é marcar? Eu falei, é escrever lá naquele balãozinho, lá no comentário, arroba fulano, arroba fulano, arroba fulano. Maravilha. Isso é marcar. Bom, e aí você estava falando, eu cortei para essa informação, mas quando você está lá fazendo magnetismo, vamos supor que a pessoa ela está fazendo um tratamento convencional, aí vai fazer o biomagnetismo. Dá certo fazer assim, não interage, não tem nenhum problema? Sim, na verdade, a gente pede para que a pessoa não abandone o tratamento convencional. Se ela já toma remédio para pressão alta, por exemplo, diabetes, ela continua tomando. E o biomagnetismo, ele vai ajudar auxiliando esse tratamento que ela está fazendo. Então, às vezes, podem ter algumas reações adversas, por exemplo, às vezes no dia ela pode demorar um pouquinho mais para dormir, que fez o tratamento, ou às vezes, como a gente faz uma desparasitação, eliminação de fungos, bactérias, então ela pode ter assim, as fezes podem ficar um pouquinho mais escuras, a urina também, então a gente sempre avisa que pode acontecer. Que bacana, eu não Dificilmente sabia acontece. disso. É muito legal. Desparasitação. Nossa, como que é, Kai? Conta aí, por que tem que fazer desparasitação? Na verdade, quando a gente faz a impacção com a magnetoterapia, ocorre uma oxigenação do sangue. O pH melhora, não é? E também as bactérias não conseguem sobreviver a esse meio. Para ela não é cômodo, não é? Então, na verdade, ocorre uma eliminação das bactérias, vírus, através das fezes e da urina. E com o Dr. Góes, né, que é o médico que desenvolveu o biomagnetismo, ele é chileno. Ele era chileno, ele já faleceu, infelizmente. Os filhos dele hoje que levam o legado dele à frente. Ele tratou pessoas com AIDS, quando não tinham remédios ainda para AIDS. E ele conseguiu perceber que as pessoas melhoravam muito. Então ele foi rastreando mais pontos, porque precisa ter o positivo e o negativo ressonante, né? Então, ele foi rastreando mais pontos e para descobrir a cura, entre aspas, né, para várias doenças. E ele foi mapeando todos os pontos e as doenças. Então, sempre tem que ter um par ressonante, o positivo e o negativo. E ocorre um aumento da oxigenação do sangue, o que melhora o pH, melhora a sensação de leveza, melhora o bem-estar físico, mental. Então, a pessoa passa a viver de uma forma melhor. Então, por isso que o biomagnetismo ele é muito efetivo. E os efeitos deles são rápidos. É impressionante. Você fala assim, eu falo sempre para a pessoa, hoje você não vai sentir nada, porque também não é milagre. Não é? Mas amanhã você já vai acordar um pouco melhor. E depois, às vezes, eles me mandam áudios falando: Nossa, bem que você falou, eu demorei um pouquinho para dormir, mas eu acordei muito melhor. Nossa, o que você fez comigo? Tirou com a mão? Eles Bom. É muito interessante, eu gosto muito dessa ferramenta, muito mesmo. Ó, a Fabi. Tem um nome aí. Eu já marquei tudo aqui, já marcou 3 amigos. Parabéns, parabéns. Tomara Tá? que você ganhe. Agora, ó, vamos lá, gente. Quem mais vai mais marcar? pessoas. Marca mais amigos.
marca aí 3 amigos no post, vai lá, já segue nós duas, já vai entendendo da importância, né, de que essa interação entre nós aqui com as terapias, né, o bem-estar que a gente pode proporcionar através das terapias integrativas, né, holísticas. A gente fala das integrativas, que são algumas que o Ministério da Saúde já colocou lá dentro do Sistema Único, mas todas as terapias são lindíssimas e a gente traz com um carinho muito forte, porque a gente participou de uma experiência que transformou nossas vidas, e aí por isso que a gente trabalha tão forte com elas, né? Então vai lá, segue @terapeuta Jailma Moraes, segue qual que é o seu? Doutora Glaciane Fernandes. É abreviado, né? DRA Glaciane Fernandes, isso mesmo. Beleza. Aí, depois de seguir, vai lá no post do Congresso Viva Zen, você marca @ e coloca o nome do nome do perfil dos teus amigos para poder participarem aí do sorteio, tá bom? Gente, e assim, ó, vamos lá, umas coisas que é muito que assim é importante da gente saber. Aí você falou que você se apaixonou porque você estava precisando daquele efeito, mas o efeito não foi só no físico, né? O que Não, na realmente verdade, cutucou. Eu estava me sentindo muito cansada, sabe? Eu estava muito estressada. E hoje a gente sabe também, depois que a gente começa a estudar, que o estresse ele diminui muito a nossa imunidade e ele pode causar também problemas cardíacos devido ao aumento do cortisol e uma série de coisas. Então eu estava me sentindo muito cansada e muito estressada, sem vitalidade, bem apática, bem triste. E a minha amiga que me ajudou, né, me mostrou que quando a gente desbloqueia essas emoções, que às vezes são traumas do passado, questões familiares mal resolvidas, a gente consegue trazer para a consciência esses problemas que nós temos e a gente consegue também ter clareza para saber o nosso verdadeiro propósito e trazer felicidade para a nossa vida, não é? Porque às vezes a gente fica, às vezes, num emprego que não está legal, por exemplo. E você continua vivendo aquela vida dia após dia, não é? E o seu corpo, ele sente isso. Ele sussurra para você, olha, isso aqui não tá legal. Não é? Mas muitas vezes você não escuta e continua vivendo. Aí depois o que ele faz? Ele te mostra, não é? Olha, isso não tá legal. Às vezes é um dia que você não consegue acordar, um dia que você não tem vontade de trabalhar. Ele vai te mostrando mais um pouco. E às vezes você insiste. O que acontece? Um sintoma. Aí você tem um problema cardíaco, ou então você está sempre gripado, ou então você sempre tem algum probleminha, sai de uma doença entre outra, entre outra, entre outra. É o corpo dando sinais, conversando com você. Olha, isso não tá legal. Você precisa mudar de vida, você precisa mudar seus pensamentos, você precisa se transformar. Então, o corpo, ele conversa com a gente, ele não é nosso inimigo. Na verdade, ele é nosso amigo. A gente tem que parar e escutar o que ele está nos dizendo. E é para todas as idades o biomagnetismo? Como que funciona? Sim, ele é para todas as idades e ele tem também para animais. Então, Uau! tem a mesa de animais, é muito legal. Então, pode ser feito para os animaizinhos também, o que é muito bom, porque às vezes o animal, você às vezes não consegue levar no veterinário, não tem acesso, ou ele fica nervoso, daí tem que sedar. Então, às vezes, tentando tratar com o biomagnetismo antes de uma intervenção, quando é possível, é muito bom, porque ele já melhora, ele já calma, ele já começa a comer, às vezes, beber água, né? E já melhora. Então, o animal é muito legal também, esse lado do biomagnetismo. Eu falo que os animaizinhos, eles são os que mais ajudam os terapeutas. Por quê? Porque as pessoas, eles podem falar, foi outra coisa, porque não sei o quê. Mas o animalzinho, não, ele responde ao tratamento das terapias. E quando eles respondem, os donos ficam boca aberta e falam assim, não é possível, não acredito num negócio desse. Porque eles não têm julgamento, eles respondem
Eu falo que até hoje, que eu tô arrumando aqui, eu falo que até hoje, eu só vi um animalzinho recusar tratamento. Olha só. É, ele não queria o tratamento. Então eu fui num canil, né? E, na cidade, que era um canil que abrigava todos os animais. Tinha animal que chegava assim perto da gente, pulava, querendo, e não queria deixar a gente embora. Querendo o tratamento, querendo o tratamento. Mas teve um que ele olhou assim e virou e foi para mais para dentro do canil. Porque existe também a escolha. Até no reino animal, no nosso, na nossa vivência, a gente escolhe se a gente quer melhorar, se a gente quer curar, se a gente quer, o que a gente quer, a intensidade que a gente quer. A gente participa do processo. Então, assim, é muito interessante que até hoje eu só vi um animalzinho que negou. Mas o resto, geralmente, quando ele sabe que a gente é terapeuta, eles ficam em volta, eles ficam doidos, porque eles sabem que a gente carrega energia, boa intenção, então eles ficam doidos atrás da gente, porque eles querem realmente essa facilitação, tá? Aproveitando que chegou gente aqui, ó, pessoal, nós estamos numa live com sorteio, estamos apresentando hoje, né, o biomagnetismo, já já vamos falar de outro assunto também que ela mexe aqui, e para você participar desse sorteio, você precisa seguir o nosso perfil e também marcar 3 amigos no post do Congresso Viva Ganha, onde está todo mundo, todas nós aqui, tá? São 10 terapeutas e uma expositora. E daí você corre no meu perfil, terapeuta Jair Moraes, e depois o perfil doutora Glaciane. Ó, só que é abreviado. Fala para mim como que tá. DRA Glaciane Fernandes. Ó, tá vendo? Você vai lá nos perfis, no nosso perfil, você vai seguir a gente e vai marcar no post do Congresso Viva Zen. @ um amigo, 2 amigos, 2 amigos, tá? Marcou os 3 amigos, você vem aqui e comenta. Você comenta aqui na live. Olha, eu já marquei. E fica aqui esperando a hora do sorteio, tá? Porque aí você pode ir para o congresso free, totalmente free, gente. E esse congresso vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso porque a gente vai ter temas diversos. Temas diversos. Você vai conhecer um monte de coisa, um monte de terapeutas diferentes. E você vai poder ter uma conexão. Algum de nós vai tocar no teu coração e você vai falar, pronto, é aqui. Eu vou começar a fazer esse tipo de tratamento, gostei, para mim faz sentido. E é isso, gente. Agora você vai conhecer esse mundo do bem-estar, né? De viver. Por que a gente colocou, antes era Zen, só Zen. Hoje eu falo viva Zen, porque não adianta você ficar Zen só um tempo e depois parar. Veio esse nome viva, porque é viver, é integrar no seu dia a dia. Todos os dias a gente acorda e fala, não, peraí, vamos conduzir nossa vida, vamos ter essa filosofia de vida de bem-estar, de saúde, né? De, pelo menos, olha, não estou boa hoje, mas eu vou contribuir um pouquinho para isso. Pode ser através das terapias? Pode, você pode agir na sessão, você pode ter o seu momento com o terapeuta, mas um sol que você toma, um pouquinho de banho de sol, uma água que você bebe aquela água com a intenção, você coloca uma intenção bonita ali dentro e bebe a tua água, né? Tudo isso já vai ajudando e muito. Bom, gente, então vamos lá. E aí, quanto tempo que leva o biomagnetismo? Quanto tempo que você leva para ajudar uma pessoa? Você fala para fazermos a sessão ou É, quanto tempo que, na verdade, mais ou menos entre 40 minutos e 1 hora. Na primeira sessão, porque eu converso um pouco com a pessoa, explico o tratamento, como é feito, e depois que eu termino essa videochamada, eu envio para ela a foto da mesa com os ímãs impactados, como eu te mostrei aquela hora, e também a foto da mesa energética, de limpeza energética, que eu vou mostrar aqui para você que temos também. tem mais. Tem. Essa mesa Não, eu acoplei ao tratamento, então a gente faz uma limpeza energética através desses pontos, tá vendo? Então, essa interessante. e eu gosto de fazer a limpeza energética porque ajuda muito
a Sim. melhorar o tratamento, né? Eu acho que você também gosta dessa parte, também gosta. Então, a limpeza energética é tudo, assim, na minha É o opinião. ponto crânio sacral, né? Isso mesmo. Legal, É adorei. muito legal. E aí eu aderi também a essa mesa de limpeza energética. Então, eu faço as duas mesas, envio as fotos e envio o resultado por áudio. Então, ele vai tratar a parte física e também as emoções. Então, saem todas as emoções, por exemplo, ansiedade, medo, pânico que a pessoa está sentindo. Por isso que eu acho interessante a pessoa não me contar, porque depois ela fala assim, nossa, não é, mas pô, não é que é uma coisa adivinha, não adivinhei nada, está no campo da pessoa. Então, quando eu mando para ela o resultado, ela fala, meu Deus, mas era isso tudo que eu estava sentindo mesmo. E ela passa a acreditar mais no tratamento, na efetividade do tratamento. Então, isso é muito importante. Depois dessa sessão, eu vou fazer uma outra sessão na outra semana. Então, normalmente eu deixo por 7 dias impactados. Na outra sessão, o que acontece? Quando a gente vai fazer o rastreio, os pontos diminuem muito, Ah, muito. É uma coisa assim impressionante. Se eu tinha colocado 20 ímãs, na outra sessão eu coloco 10, porque a pessoa já está se equilibrando. uhum. E com certeza, na última sessão eu coloco às vezes 2, 3, a não ser que tenha acontecido alguma coisa nesse período, por exemplo, às vezes passou por um luto ou perdeu o emprego, e daí é nítido também que aumenta, sabe? Por Sim. isso que a gente vê que o rastreio ele é muito importante. E ser fiel ao rastreio também. E assim, conversar com o seu paciente também, porque ele vai te contando algumas coisas e você percebe que tem um fundo de verdade, um fundamento, não é? E aí no finalzinho já são 2 ou 3 ímãs, então daí a sessão começa a ser um pouquinho mais rápida, não é? Então a Bacana. primeira sessão é um pouquinho mais demorada porque a gente coloca mais pontos, não é? E passa mais pontos para a pessoa também. E depois ela vai diminuindo com o tempo. Mas você fala assim, mas Luciane, eu só faço isso e você não conversa comigo, né? Muita gente pergunta. Não, a gente conversa, a gente bate o papo, não é? A gente tenta mostrar, não saídas, mas soluções e umas visões diferentes para a pessoa sobre determinado problema, sobre novas atitudes que ela pode tomar. Então, primeiramente, é reconhecer o que está te prendendo, é reconhecer o que está te deixando mal, não é que a terapia ajuda. O segundo ponto é compreender a origem desse problema. Eu tenho um problema com meu pai, eu tenho um problema com a minha mãe, eu tenho um problema com meu filho, eu penso muito negativo porque minha autoestima é muito baixa, não dá, né? Então, assim, reconhecer o que está acontecendo com você. E o terceiro ponto é mudar as suas atitudes. Então, daqui para frente, quais atitudes eu terei para mudar o meu comportamento, para que seja efetivo, essa transformação seja efetiva. Então, eu falo sempre para as pessoas, até ontem eu atendi uma pessoa, e eu falei para ela, se ama, né? Enxerga quem você é, faça o que você tem vontade, não é? Não pense só nos outros, porque às vezes a gente se coloca lá em quarto, quinto, sexto, 10. Não, é primeiro você, depois o próximo. Não é um egoísmo, não é egocentrismo, não é? Você tem que estar bem para ajudar o próximo sempre. Bem, uma coisa importante, o pessoal está aí assistindo a live e não está comentando aqui. Já fui lá, já fui garantir o meu ingresso. Ninguém falou. Ó, só temos um perfil aqui, hein? Vocês Isso aí, querem vamos lá. participar desse congresso? Gente, ó, quer saber do congresso? Tem o link aqui embaixo, vocês vão poder olhar. Esse link, tudo que vai ser o congresso. Já marca aqui, ó, marca 3 amigos e segue a gente. É tão pouquinho para poder participar do sorteio. Gente, Quem depois a gente vê como vocês vão, como não vão, né, Jair? Às vezes vai ter uma van, às vezes um carro, lota um carro, e assim a gente vê. Bora lá, Não é? gente. Vamos Bora lá. marcar aqui, ó, 3 amigos no post do Congresso Viva Zen. Segue a gente, arroba terapeuta Jailma Moraes, arroba, ó, doutora, que é abreviado DRA, Laciane. Laciane Fernandes. Vocês colocam lá, segue a gente e
marca 3 amigos no post do Congresso. Só isso já está concorrendo a vir para o Congresso Viva Zen em Campinas, dia 15 de agosto. Vai ser maravilhoso. Além do biomagnetismo, que mais que você apronta com terapias? Que mais que você tem conhecimento? Então, quando eu participava de um grupo, né, Trabalhadores da Luz de Gaia, e sempre eu via essa terapia que é o registros acásticos. Então eu falava, meu Deus, que são isso? Os acessos a registros acásticos. Isso me chamava muita atenção. E aí eu fui fazer um curso dentro desse grupo e começamos a conversar. E a professora falou assim: escuta, por que você não põe para fora isso que você tem aí dentro de você, né? Me chamou a atenção e falou: tá na hora, né, de trabalhar e tal, e atender. E eu comecei a pensar, falei assim: nossa, eu acho que ela tem razão, porque eu falo que Deus envia uns anjinhos na nossa vida para nós acordarmos às vezes. E aí eu fui fazer o curso, e o curso assim, o registro acástico é a terapia da alma. Então, ele não lida só com emoções, com a parte física, ele vê o que você tem em relação ao seu, vamos dizer, espírito, né? Que muita gente fala, cada pessoa pensa de uma forma, e eu não sou de nenhuma religião, eu só falo que eu sou espiritualista, e eu aceito todas as religiões, então ele é uma expansão da consciência de forma mais profunda, sobre quem somos, nossos desafios, nossos talentos, nossos padrões e aprendizados. Então, quem nós viemos para ser de verdade é lembrar quem você é. Então, quando você acessa um registro, você pode liberar o perdão em relação a uma pessoa, você pode ressignificar algum trauma. Ah, eu tenho medo de água. Por que eu tenho medo de água? Pode ser que tenha acontecido algum evento em outra vida, ou na sua vida mesmo passada, antigamente, no passado, e que pode estar causando esse trauma hoje. Então, o acesso ao registro acástico, ele é feito com permissão e também ele tem que ter um porquê para você abrir um registro acástico. Você não É o que pode, eu acho. né? Porque as pessoas às vezes falam assim, você faz a regressão, faz para quê? Por que você vai cutucar? É verdade mesmo. Eu Não é? concordo perfeitamente. Então sempre assim, tem que ter um motivo, né, Uhum. louvável e assim que faça uma mudança mesmo na vida da pessoa. Ela não pode por curiosidade, ai, que será que meu marido foi na minha vida passada? Não, não é tipo assim, eu tenho um conflito com ele, eu gostaria de saber por que que é Não assim, é? não é? Eu penso assim, ó, porque o seguinte, se já foi apagado de alguma maneira, eu tinha um motivo. A gente muitas vezes não ia dar conta de tudo o que aconteceu. Então é uma dádiva, de alguma maneira, manter ali no escondidinho, a não ser que a gente precise. Eu tive uma experiência que era assim. Sempre que eu estava passando por um problema muito difícil na empresa, eu estava trabalhando. Hoje, graças a Deus, eu só vivo de terapias, não gosto de trabalhar para ninguém mais. Mas, assim, na época, acontecia um desafio, eu tinha uma falta de ar muito grande, que assim, parecia que eu não conseguia respirar. E eu ia no hospital, o médico revirava de ponta cabeça e não tinha nada. Fora que ele mandava naquela inalação, bereteca atrás de bereteca, e nada também, não abria meu pulmão. E eu Olha ficava só. e tal. Aí, quando foi um dia, eu pedi, isso foi uma experiência assim, pessoal, né? Eu pedi, eu falei, eu quero saber o que é isso. Eu fui dormir. E eu lembro que eu fiquei tão nervosa naquele dia que eu tinha um pouquinho de óleo essencial de eucalipto, eu virei o vidro e fiquei cheirando o eucalipto lá com aquele ar, assim, tentando fazer destampar. E depois disso, eu dormi. Aí, quando eu dormi, eu sonhei. Eu tive o sonho da minha vida passada, onde que Olha só. eu era um general lá e eu vi chegando os inimigos fazem o que fazem com né? Quando alguém perde a batalha. E finquei. Então, dali em diante, ficou esse registro. Quando eu soube disso, eu falei, não, agora é outra vida. Agora, quando eu tiver em situação difícil,
eu não preciso fazer mais isso. Aí eu fiz uma consciência toda, porque eu já estava no período de estudos, né, das terapias e tudo mais. E me livrei, e me E livrei daquele olha só, sentido. que lindo. Então, por isso que eu acho muito importante que a pessoa realmente, ela tem uma doença, ela olhe isso no registro acástico. Ela tem alguma coisa que ela olha para um tipo de pessoa e ela não gosta, sabe assim, quando eu não fui com a cara dessa pessoa, não sei o que é isso, tal, tal, tal. E para mim chegou uma vez uma filha que detestava a mãe, ela não sabia por quê. E as duas tinham intriga. Isso daí é importante buscar. Então, é um caso que você resolveria facilmente. Por quê? Porque você já sabe que tem encrenca lá na vida passada, que tem Isso, alguma coisa. e quando a gente faz essa vivência, a gente leva a pessoa para aquele momento e faz ela trabalhar o perdão com aquela pessoa. Ah, então tem a Então, vivência, não é só ver. tem, não, a gente vê e vai lá, Nossa, ressignifica aquele trauma, que aquela falta de legal. perdão. Eu já atendi pacientes também, como você, eu lembrei agora você contando, que uma pessoa tinha matado a outra em outra vida. Olha, Então a gente vai até lá e faz aquela vivência, ressignifica, promove o perdão e depois a pessoa volta, né? Então, assim, é muito emocionante muitas vezes também, sabe? Um e a registro pessoa chega akáshico. a ver, no caso, assim, às vezes dentro da vivência? Tem alguns que conseguem ver. E é Nossa, engraçado que às vezes eu vejo uma coisa que para mim não tem nada a ver. Tipo assim, ah, você tá em cima de um elefante, não sei o que lá. Daí a pessoa fala, nossa, mas eu não sei o que lá, e o elefante. Ela conta, sabe? Depois que termina. E tem tudo a ver, porque a minha vida foi assim, assim, assim. Então, para mim não faz nenhum sentido, mas eu falo para ela, olha, eu tô vendo isso, né? Então, porque tá no campo da pessoa, não é? sim. Então, por isso que a gente consegue ver. E para mim não faz sentido, porque eu não participei da vida dela e também não sei como ela vive. Mas depois ela me fala: olha, nossa, fez todo sentido, porque agora eu entendi isso. Traz clareza. Porque hoje o que a gente precisa, muito nessa era que nós estamos vivendo, é ter consciência, clareza e trazer para a consciência nossos traumas, nossos problemas, para promover uma verdadeira transformação. E outra que, assim, a pessoa carrega um bloqueio. Aí ela tá lá com aquele bloqueio o tempo inteiro, e ela carrega vida após vida aquele bloqueio. De repente, quando ela toma consciência de que ela não precisa mais levar aquele peso, né? Aí ela fala assim, não, peraí, eu posso deixar lá no passado, já ressignificou e tudo mais, e eu não carregar mais isso, e não É fazer sentido libertador. na vida agora, né? E posso seguir diferente. E o interessante, por exemplo, no caso de pessoas que têm medo de água, porque teve algum problema de naufrágio, tarará, tarará. Aí ela vai fazer o enfrentamento de ir numa praia, de ir no mar, poder ter essa liberdade, né, de poder viver agora uma experiência que foi traumática no passado, mas agora é uma vida diferente. Isso daí Sim. é muito gratificante. A pessoa tem que fazer algum tipo de preparação para ela poder fazer a sessão de registro acástico? O que precisa acontecer? Não, normalmente não. A pessoa, eu falo que o registro acástico, ele, na verdade, a pessoa, ele chama a pessoa, não é uma coisa que é para todos. Que eu gostaria que fosse, que as pessoas tivessem cada vez mais expansão da consciência e buscassem esse novo tratamento e todas as terapias integrativas que eu sempre falo, que são maravilhosas. Mas não são todas as pessoas que estão preparadas para passar por um registro acástico. Infelizmente, né? Quem sabe um dia tudo isso vai se tornar mais normal. Mas não precisa de nenhuma preparação, independente da religião, porque não é religião, não é espírito, não é adivinhação, não é nada disso. É a gente entrar no campo mesmo da pessoa e perceber o que está acontecendo com ela ou o que já aconteceu. Então, é uma terapia muito interessante. Temos também a apometria, você disse também da regressão. Então, nós temos terapias parecidas, mas o registro acástico você fica consciente. Então, o Ah, tempo todo eu estou consciente e a pessoa também consciente. você Nós estamos visualiza.
Isso, eu visualizo. Tanto é que às vezes eu preciso fechar os olhos, que para mim é mais fácil para ver. Então eu vejo como se fosse uma tela de cinema, assim, um filminho passando, sabe? E aí Uhum. eu vou falando para ela, e a sessão demora mais ou menos 1h30 a 2 horas. A única coisa que eu peço para a pessoa é me falar o tema que ela quer fazer o registro. Por exemplo, eu quero saber sobre relacionamento, para a gente Uhum. poder direcionar, porque às vezes aparecem 4 vidas, 5 vidas, e se a gente deixar muito abrangente, demora muito tempo. Então, É, a gente direciona para aquele motivo específico e faz o registro da caixa, que já demora 1h30, mais ou menos. E pode ser feito online também, pode ser presencial ou online. bacana. Ó, ganhei uma seguidora. Elane Batista. Elane Batista, gratidão por seguir. Agora já está seguindo aí a doutora, ó, arroba terapeuta de Gema Moraes, arroba doutora Glaciane, que é abreviado, DRA, e eu esqueci sempre o final do nome. Glaciane Glaciane Fernandes. Fernandes. Ó, então você vai seguir nós duas e colocar, marcar 3 pessoas no post, pode ser no dela ou no meu, arroba, aí coloca 3 pessoas que você conhece, já está concorrendo ao ingresso. Eu quero pelo menos mais uma aqui, gente, para a gente poder sortear. Coloca aqui, E senão às já é vezes dela. a pessoa vai no congresso, uma frase que ela escuta pode mudar a vida dela, não é? Às vezes eu já fui em cursos que eu falei, nossa, essa frase mudou, essa palavra mudou a minha vida. É uma coisa bem interessante. Então não percam, pessoal, não percam a oportunidade. Vai ser um congresso maravilhoso. Agora, uma coisa que eu queria saber: quando você está acessando, né, tanto os registros quanto. É uma curiosidade, assim, né? Vamos lá. Você está acessando os registros ou você está fazendo o biomagnetismo. Você tem alguma coisa que você faz no seu campo para você não pegar essas informações? Você consegue se dissipar daquelas informações, daquela visão que de repente não é uma visão bonita, né? Geralmente, né? E aí, o que que você faz para você também manter sua saúde, seu bem-estar? Como é que é? Porque o terapeuta também cuida, viu, gente? Com certeza, nós precisamos. O registro acástico, a gente tem uma oração de abertura e uma Legal. oração de fechamento. Então, a gente pede, né, a proteção, tudo, e depois, no final, a gente encerra também. Durante o registro, é impossível, às vezes, eu não me emocionar. Eu acho que, assim, muitas vezes eu me emociono e muitas vezes eu choro junto com a pessoa. Mas aí É. eu já recupero o meu, né? Porque nós somos, eu falo que nós somos humanos, não é? Não tem como você passar, às vezes, uma coisa, uma vivência e não se emocionar, não é? Mas depois eu termino, faço a oração de encerramento, faço as minhas orações e peço que ocorra a limpeza energética. Com o biomagnetismo, às vezes eu passo uma pedra no meu corpo, sabe? E peço para que seja removida a energia, não é o que é da pessoa que fica com a pessoa, o que é meu fica comigo e seguimos a nossa vida, porque o terapeuta com certeza precisa se limpar, ele precisa se ajudar, ele precisa de um terapeuta sempre, quando ele, né, ele precisa, ele tem que falar, não, eu também preciso, muitas vezes. E a energia, ela deve ser limpa, assim, como a gente fala, precisa de uma limpeza energética, precisa. Precisa, é fundamental. Todo terapeuta deve fazer, todo terapeuta deve utilizar para que não se sobrecarregue. Eu fui num evento e daí tava uma pessoa gripada lá e daí eu peguei, eu falei, gente, não é possível uma coisa dessa. E bem nas épocas eu marquei as lives, né? Teve uma live que eu passei a live fazendo reiki. Sério que eu consegui falar. Mas olha que interessante, eu até falei na live passada. Eu estava com uma mensagem para entregar para uma pessoa, que a mensagem não era boa, e eu fiquei com aquilo. Quando eu entreguei para a pessoa, que eu falei, olha, eu preciso te alertar disso, 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 acabou. Agora tá só uma tossezinha no finalzinho lá, mas não tem mais aquele negócio. Gente, é incrível quando a gente guarda no nosso corpo uma informação. E É o para mim corpo dando sinais, não é? e era literalmente uma informação. Eu falei, eu não posso ficar com isso. Não posso ficar com isso, porque isso não é legal.
E a gente realmente precisa recorrer às questões nossas, que a gente consegue de autoatendimento e também de atendimento junto com outros terapeutas. É bem bacana mesmo, gente, porque a gente sabe o quanto é benéfico as terapias, então a gente indica mesmo. Vamos lá! Ó, Elaine, vai lá, mulher, já marcou? Comenta aqui, marquei as 3 amigas, vamos participar do sorteio. Quem mais está aí? Já marca que se você fez, já fui lá, fiz as tarefas, segui as 2 e já marquei meus 3 amigos. Querem participar desse sorteio que eu vou no Congresso Viva Zen. Eba, Ficar o vamos link lá. aqui embaixo para vocês conhecerem mais e mais do que vai rolar nesse congresso. Além das palestras e vivências, que a gente está preparando algo bem diferente, não vamos querer ficar só no blá blá blá, nós vamos querer realmente mexer com o coração das pessoas, fazer transformação, provocar mesmo reflexão. A gente quer isso, a gente quer transformação. Esse é o que a gente quer entregar. Fora isso, gente, depois vocês vão ter continuidade de alguma maneira com a gente, porque a gente tem um e-book, a gente tem alguma. Eu mesmo vou levar um teste, onde a pessoa vai ter muito autoconhecimento. Eu já queria dar o teste já, mas eu estou me segurando para poder dar o teste. Tem muitos e-books maravilhosos. O que você vai trazer de bônus para o pessoal? Conta aí. Autoaplicação para Olha aí. liberar emoções aprisionadas. Olha só, então quer dizer que você está lá, você tem o teu SOS para acessar e conseguir fazer uma liberação rápida, né, de Isso alguma mesmo. emoção. Isso é importantíssimo, gente. Importantíssimo. Algumas emoções estão ligadas a algumas determinadas doenças. Por exemplo, dor de cabeça. Pode ser um excesso de pressão, autocobrança, uma preocupação constante. Então, o corpo já vai dando sinais que esse problema é emocional. Então, por isso que é muito importante a gente perceber que o corpo fala mesmo, ele nos conta o que está acontecendo. Então, essas emoções devem ser dissipadas para que também fisicamente você melhore. Então, não adianta só você fazer um tratamento e tomar um remédio. Não é? Depois a dor de cabeça vai voltar, porque tem dor de cabeça que é recorrente. Então, você também tem que mudar a sua vida, mudar de atitude, fazer o que te dá prazer. Não se cobrar tanto, muitas vezes, para que esses ciclos não fiquem repetitivos. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas sempre acontece a mesma coisa comigo. Mas será que você mudou a sua forma de viver? Mudou suas atitudes? Começou a pensar diferente? Então, tudo isso é um conjunto de situações que fazem corpo e mente trabalharem de forma equilibrada. Bora lá, gente. Ó, eu tenho um nome para sorteio e eu quero mais outro. Ó, vou aguardar, temos poucos minutinhos para terminar. Quem mais vai lá fazer essa tarefa para ganhar um ingresso para o Congresso Viva Zen? Quem vai no Congresso, já está o link aqui embaixo para vocês poderem acessar esse link e participar, já garantir a sua jornada lá no Congresso. Agora, quem ainda fala assim, Gema, mas eu não estou sabendo, que sorteio que é esse? Vamos lá. Vai ter que seguir, @terapeuta Gema Moraes, seguir, @BRA, né, de doutora Glaciane Fernandes. Agora eu já decorei. Seguiu nós duas, vai lá no post, ou no perfil dela, ou no meu perfil, e marca 3 amigos para divulgar o Congresso Viva Zen. Nisso, volta aqui rapidinho e já comenta aqui. Eu já marquei meus 3 amigos, já estou seguindo vocês duas, porque eu vou fazer o sorteio. Estou aguardando, hein? Vou dar alguns segundos aí para vocês irem lá. Eu tenho um nome de sorteio já. Aqui, ó, a pessoa que já fez. Eu já vou fechar aqui para poder sortear mais alguém, gente. Tem 6 pessoas aqui, ó. Vamos lá. Só seguir a gente e marcar 3 pessoas. Só isso, para você ganhar um ingresso para o Congresso Viva Zen. Dia 15 de agosto, das 9 às 19h30, em Campinas, um hotel, tá? Eurosuite. Esse hotel maravilhoso. Lá a gente vai ter as palestras / vivências. Vamos ter bônus, brinde, sorteios, vai ter um monte de coisa legal. Vai ter uma expositora, que é a Rosângela Tarossi, ela vai trazer os japamalas e tudo mais, vai estar lá apoiando no evento também. Gente,
é fantástico. Cada um de nós vai trazer um pouco, né, daquilo que a gente conhece. Eu vou trazer bastante energia, eles também vão trazer bastante energia. Além do conhecimento, a gente vai estar transmitindo energia, porque afinal é o Dia Internacional do Reiki. É uma data auspiciosa, uma data maravilhosa de energia, porque o mundo inteiro vai estar comemorando o Dia Internacional do Reiki. Então, a gente não escolheu à toa o dia. É só seguir a gente, os dois perfis aqui, e marcar 3 amigos. Ó, tô com um nome, agora quero mais um nome para a gente sortear. Vamos lá. Faltam 3 minutos para encerrarmos a live. Corre lá para garantir o seu ingresso. Só marcar 3 pessoas e seguir a gente, mais nada. Não precisa fazer mais nada, gente. Mais nada. Excelente oportunidade, não é? E você Vamos pode que vamos. sair com um ingresso para participar dessa jornada incrível, dia 15 de agosto. Você já separa essa data. É um sábado transformador, com palestrantes maravilhosos. A gente, depois daqui, você já é inserido dentro de um grupo, onde ali a gente vai passar as informações importantes. Quando for chegando próxima data, a gente abre o grupo, né, para fazer essa troca de informação. Vamos lá, gente. Dou-lhe uma. Eu tenho um nome só aqui, ó. Se Eu acho ninguém que o quiser Júnior mais, está marcando as pessoas, ele disse aqui, que ele quem? começou a seguir o Júnior. Ah, então vai lá, Júnior! Vai, Vamos Júnior! lá. Vai, Júnior! Ai, ai. Jailma, às vezes as pessoas falam assim, mas como que eu vou ter clareza das minhas emoções? Às vezes pega um caderninho e começa a escrever no final do dia. O que aconteceu no seu dia, o que momento você teve, às vezes, raiva, angústia, não é? Isso vai trazendo clareza e uma expansão da consciência muito grande. Então, esse é um Olha exercício só, que eu falar em faço. caderninho, ó. Olha os VIPs, que chique. É capa dura aqui, ó. Tá? Olha os VIPs, o material do VIP, que chiquérrimo. Já tá separado aqui, gente, porque já tem gente inscrita no congresso. A gente está realmente fazendo o sorteio, porque eu tenho muito comigo que a gente tem que ser contribuição. Tem Com certeza. pessoas que elas já vão e ela, tudo bem. Teve uma sorteada que ela deu para o ingresso dela que foi sorteado, que ela vai comprar o dela. Ela deu para uma pessoa, ela sabia que a pessoa precisava estar lá. Olha que luxo essa caneta aqui, ó. Ah, eu achei super chique, eu também quero. É um luxo. E É aí muito a chique, gente gente. muito carinho que a gente preparou toda essa informação aqui para ter realmente acesso a esse material, para se sentir VIP, né? Com coffee break e tudo mais. A pessoa que não quer ficar saindo lá no centro, não quer. Porque é um hotel central, então você tem acesso fácil a restaurante e tudo mais lá. A gente escolheu mais por causa disso, né? E daí, tem pessoa que não quer sair, fala, não, vou ficar por aqui mesmo. Então, eu não quero ficar zanzando por lá, não. Então, tá, você é VIP, vai ficar ali dentro, né, ó, tá tudo bonitinho É aqui. um dia de carinho e autocuidado, não é, Jailma? É um tempo que você vai tirar para você. E nós Sim, teremos outras lives também, não é, Jailma? sim. Participem de todos, que é muito conhecimento. Cadê o Júnior? Preciso encerrar a live. Menino, escreve aqui, pelo amor de Deus. Escreve que você já cumpriu sua tarefa. Gente, para o sorteio é seguir a gente e marcar 3 pessoas. Cadê? Eu vou olhar lá, hein? E Júnior do quê? Cadê o perfil? Arroba o quê? Está escrito Júnior INC 1619. INZ1619. Tá. É INC de casa. E ele fez. Isso, Tá. 1619. Eu vou conferir aqui que nós estamos com o Instagram aberto. Vou conferir aqui se a tarefa foi cumprida desses dois queridos aqui. Vamos olhar, né? Estando a tarefa cumprida, a gente já vai fazer o sorteio. Ai, ai, ai. Cadê? Vou olhar aqui. É,
Tenho 8 pessoas seguindo. E marcando, gente. Tem marca. Vamos marcar, pessoal, marcar, entrar no comentário, colocar o arroba de cada amigo. Não é, Jailma? Seguiram, mas aí tem que ir para essa outra Depois tarefa. a gente vê como que vai. Não é, Jailma? Campinas é Então, pertinho de Mogi do deixa- Guaçu. tem Campinas bastante é gente que fácil vai. acesso. Vai de Mogi Guaçu e Mojimirim, tem bastante gente que vai, tá? Inclusive os terapeutas também. Deixa eu olhar lá no seu, se tá lá. Peraí, que nós temos que conferir, gente. E aí a gente vai fazer esse sorteio aqui. Ó, vou pegar o nome, hein? Enquanto eu tô pegando o nome aqui, vou conferir aqui, dá tempo de você escrever. Eu marquei 3 pessoas, me coloca meu nome aí. Depois não vai dizer que perdeu o sorteio. Deixa eu ver onde que eles marcaram. Marcaram no seu ou no meu? Bora lá. Tem comentários aqui. Gente, eu não consigo acessar. Eu vou sortear e depois eu vou olhar, tá bom? Eu vou sortear, vou confiar. O Júnior tá aqui na live? Fala, eu tô. Fala aqui, por favor. Júnior e a outra menina que comentou. Deixa eu ver o nome dela aqui. Fabiane, acho, né? A Fábio. Tá? Então, o Júnior e a Fábio tá na live? Comenta aqui. Agora eu vou sortear mesmo. Vocês dois estão na live? Eu vou sortear um nome e se estiverem na live e comentado, vai ser vocês. Senão a gente vai cancelar o nomezinho, tá? Que eu sou uma vadinha também. Tem que escrever. Vamos lá de novo. Gente. Então vamos lá. Eu já sei onde que tá. Ah lá, Marco. sim, estão na live. Tá na Tá, live o beleza. Júnior. Eu já sei até onde comentou. Onde foi o post que você comentou? Ó, vou sortear. Caiu, peguei. Júnior, peguei. Foi o Júnior. Onde foi o post que você comentou? Entre em contato com a gente para a gente pôr no grupo. Tem que. Ele já é teu seguidor, né? Eu acho que sim. Acho que é Então, sim. aí já entra, fala o teu telefone, escreve aqui teu telefone, aqui embaixo. Ó, Parabéns. tá? Vai. Se caso o Júnior não comentou, não deu tempo, vai para a Fábio, tá? E nós teremos mais lives. Então, as Só tô pessoas que não avisando. ganharam e Ó, quiserem participar, é só assistir mais lives. vocês podem entrar em contato aqui no meu telefone ou no dela, escreve no teu também, para poder acessar aqui para a gente informar como é que vai ser, tá certo? Então, eu vou dar uma olhada lá, viu, Júnior? Onde que foi que você comentou para a gente poder dizer que é quente lá? É isso aí. Parabéns. Será um dia Gratidão. maravilhoso. Depois eles nos contam, não é, É. Jailma? Depois do congresso. Anotem aí o telefone da gente para entrar em contato, tá? Caso tiver tudo certinho, nós já colocamos vocês no grupo aí. Grande beijo, gente. Um prazer enorme de estar aí com vocês e falando um pouco sobre terapias integrativas, apresentando essa querida, né? Para que depois a gente vai se conhecer pessoalmente, para a gente poder divulgar coisas boas que os terapeutas fazem. E eu tenho certeza que vai transformar a vida de muita gente. Um forte abraço. Gratidão, Despede aí Jailma. também. Beijo, pessoal. Beijos, beijos.